Olá, gerente de projetos sustentável, avançado e inteligente, GPS, IA mais PM mais ESG. Estamos de volta e vamos então para a segunda aula, falando então o conceito geral da IA generativa que ajuda na gestão de projetos, gestão de programas, gestão de portfólios, né? Nessa segunda aula nós vamos falar sobre os padrões da IA e as anomalias, né? Como a IA é muito moderna no nosso gerenciamento de programas, projetos e portfólios, então toda a sociedade civil, os governos, as entidades, etc., principalmente ventos vindos da Europa, Estados Unidos e outros países, estão regulamentando a IA, padronizando a IA e tomando cuidado, então, com as anomalias da IA. Não é exatamente isso. Então, temos que padronizar, identificar o que é regular, o que é irregular, né? Porque é tudo muito novo, tem alucinações, etc. A IA pode ser utilizada também não de forma adequada, então tudo isso é muito novo, é muito restritivo. Então, as regulamentações, legislações, especificações, normas, tudo isso é importante. A privacidade de dados, a Lei Geral de Proteção em Dados, LGPD, o cybersecurity, né, evitar aí, então, a venda de informações de uma empresa para outra, tudo isso, né, os conhecimentos, pesquisas e desenvolvimentos, as autorias, né, patentes e marcas, então, tudo isso, como fica tudo isso, o conhecimento da empresa com a IA, né, generativa e tudo mais, porque você entrou numa reunião com o seu smartphone na mão, você é um emissor de informações, né? Então tudo isso tem que ser muito bem estudado, tomado cuidado, etc. Então, dependendo do nível de informação, né? Se for usado para o bem, você puxa lá e fala assim: como é que foi a última reunião? Me relate tudo dessa visita que eu tive nesse fornecedor, o que aconteceu nesse período daqui até lá, tanto na nossa empresa quanto da deles, tal, e você entra super preparado. Então, o lado positivo da IA. Qual que é o lado negativo? Deixar escapar uma conversa não satisfatória, deixar escapar uma informação estratégica para a rede, caia nos concorrentes e assim por diante. Já ocorreram fatos e dados, né, de processos judiciais, jurídicos do New York Times com empresas assim por diante, por fontes de divulgações não adequadas de determinadas informações. Então, tudo isso é muito cuidadoso. Há profissionais que levaram também informações estratégicas para casa, pediram lá para o chat GPT classificar, etc., botar em forma de tabela, resumir, mudar de língua, assim por diante, a informação escapou. Então, tudo isso é muito novo, tem que se tomar cuidado, mas, né, de maneira geral, a IA veio para o bem, tudo isso certamente vai ser regulamentado, assim como foram o uso da internet, né? Então, é tudo muito novo, estamos numa nova revolução, revolução da informação, da inteligência artificial, e assim como aconteceu com a internet, já já teremos regulamentação e vai acertar tudo isso. Então, vamos olhar o lado bom da coisa. Então, o uso de detecção de fraudes, correção de erros humanos, sugestões preditivas e assistentes de escrita. Então, esse é o lado bom da coisa, vamos em frente. Previsão de valores futuros, valores de demanda, valores, etc. Ele pode gerar uma curva super rápida para você. Dado as vendas dos últimos meses, nossa, de nossos concorrentes, nos mercados diversos, faça então a previsão da demanda futura dos próximos meses por região, por produto, por local, etc. E se tudo muito bem feito, né? O grande negócio é trabalhar na rede de dados, porque a gente recebe dados de diversas fontes, dados de mídias sociais, dados de reportagens, informações, dados de vídeo, de imagem, de escrita, línguas diversas e assim por diante. Tudo isso precisa ser tratado, pré-tratado num banco de dados. Então, acho que o maior esforço está aí,
né, nessa base de dados muito bem elencada, num lugar, repositório seguro, mas comum, para uso comum em toda a organização, evitar espalhar, né, nos lugares, deixar lá para que possa fazer uma macroanálise de tendência para os clusters e assim por diante, para poder te dar uma macro tendência bem confiável. Então, tem esse tratamento de dados, a segurança do repositório, tal, tal, e aí toda a segurança, que tipo de informação cada um na organização pode ter, por níveis hierárquicos, locais, e assim por diante, estrategicamente bem protegido para a sua organização. Então, valores futuros, tanto econômicos quanto de demanda, previsões de comportamento. A IA também pode fazer previsões de comportamento. O que mais se fala nas mídias sociais a respeito de um determinado produto? Falam bem, falam mais, vão consumir, etc. Há dúvidas, né? Há desvio de comportamento, dissonâncias cognitivas do seu produto contra concorrentes ou produtos substitutos. Tudo isso é previsão de comportamento. Como está o cliente dentro da sua loja, aí você vai alterando os produtos de posição, aí se entende que um produto pode estar ao lado do outro, e assim as gôndolas são montadas, aquele corredor da fila do caixa, os produtos que devem ser colocados, determinadas épocas do ano, períodos, festividades, comemorações, dias dos pais, das mães e assim por diante, festas natalinas, Páscoa, dia da criança, carnaval, feriado, fim de mês, períodos do ano, regionalismos e assim por diante. Quanta previsão de comportamento a IA pode fazer? Né, que é a hiperconhecimento do nosso consumidor. E a otimização de processos para fábricas, posições, né, onde que está o estoque, se o equipamento está posicionado no lugar certo, errado, melhoria de processos, posicionamento de máquinas e assim por diante. Então, tudo isso a IA pode fazer, ela veio para o bem, veio para facilitar a nossa vida e tomar decisões melhores, com baseadas em fatos e dados, posições e assim por diante, menos go horse, mais fatos e dados, melhores processos de tomada de decisão. Reconhecimento de imagens, já falamos, imagens faciais, imagens de áudio. Também já classifica sons, sons de máquina, agudo, grave, etc., e assim por diante, né? A parte da biodiversidade, olha que grande aplicabilidade de sons podemos utilizar da IA, você que faz um projeto de conservação do parque e da biodiversidade da sua empresa, a Vale, com as suas grandes minas, como é que está de biodiversidade? Através de classificação de som, podemos saber onde estão os pássaros, onde estão os animais, né? E assim por diante, como é que está, então, a classificação de som. Então, tudo isso é possível, já está em desenvolvimento pela IA. A IA generativa, então, veio para criar novo conteúdo, novos padrões, padrões aprendidos, e isso é muito rápido e exponencial, é um ciclo PDCA cada vez mais rápido e exponencial. E utiliza os LLMs, que graças a Deus são modelos de linguagem grandes que aproximaram, então, a linguagem de máquinas, os zeros e uns, os vetores e as matrizes do filme Matrix para a linguagem comum, né, digitação, linguagem de voz, sons, etc., aproximando isso e facilitando o uso, deixando fácil para consumidor comum, pessoas comuns, gerente de projeto que não são programadores, não são de TI, assim por diante, possam utilizar também esse ferramental então, mais, vamos dizer, né, abrindo o uso da OpenAI para todos aí. Então, uso discriminativo ou uso mais genérico. Você vai usar problemas específicos, tipo som de pássaros na mata, específico. Então, você vai ter lá uma IA generativa específico para aquilo, super específico. IA mais generativa, etc., né, para uso mais comum. Então, vamos dividir o universo, o mundo disso, e no meio tem lá, né, a detecção de Freud, de fraude, as recomendações do uso da máquina com o melhor uso para cada tipo e assim por diante. Então, o design, os algoritmos, as dinâmicas,
preços, otimizações, projeções de demanda, projeções de consumidores, os chatbots e os drafts, os GPTs e assim por diante, e os prompts. Então, tudo isso num pré então, modelos da base do IA. Isso é uma visão bem genérica, um pré-treinamento massivo, isso a OpenAI já está fazendo, os grandes chatbots estão fazendo, o Microsoft, né, Gemini, Llama, então a Meta, Llama, Microsoft, o Gemini e assim por diante, né? Todos eles da Amazon também, então cada um faz o seu pré-treinamento massivo, e aí a adaptabilidade são os chatbots adaptativos que a gente fala para usar, e as multitarefas. Então, né, isso é bastante novo, multicomplexo. Vamos então, o importante do LLM, que tornou a linguagem de máquina muito mais fácil de entendimento. Então, você abre, por exemplo, né, gerar imagens. Né? Então, Leonardo gera imagens sensacionais e assim por diante, sons, então os AIs de geração de sons e assim por diante. Então, os AIs de geração do PMI, então são importantes, o PMOTO, da Microsoft, o Sofia, assim por diante, o Unplan, e aí vamos então, né, melhorando cada vez mais nossos LLMs para entender, resumir, gerar e prever o conteúdo. Aqui está o nosso modelo, que é o interessante. Né? O que fica de resumo é isso. Antes, né, ficávamos ali com o data center aberto, né, os nossos modelos fechados, né, e aí a data center que não aí vai para o gerente de projeto. Hoje é o inverso, nós vamos fechar os nossos datas e informações, vamos usar os modelos e vamos gerar, né, aí o modelo cêntrico no AI. Né? Então, temos dois modelos: um modelo centrado na informação e um modelo centrado no modelo. O que, né, centrado ali na geração de informação. O que é importante para você? Quando a informação é muito importante, você vai usar um modelo centrado na proteção da informação. Quando o seu conhecimento é muito importante, a informação é aberta, mas o seu modelo de geração é importante, você vai proteger e botar a cybersecurity no modelo. Então, podemos trabalhar das duas formas. Na proteção da informação, está no departamento de R, né, Research and Development, no R&D do nosso companhia, nós vamos proteger lá. Né? Agora, no conhecimento no nosso chatbot, nós vamos proteger o chatbot e assim por diante. Então, a entrada do prompt é fundamental. Aqui no nosso curso a gente é o mais importante, a gente não ensina a fazer modelos, não é nosso intuito no curso de gerenciamento de projetos sustentáveis e inteligentes, mas a entrada de prompts, sim. Nós vamos ensinar os melhores prompts do ESG, os melhores prompts do E, os melhores prompts do S e do G, e os melhores prompts do PMI, do PMBOK, do Sofia, assim por diante. Sim, o processamento, nós vamos usar os chatbots aí do Infinity, o chatbot do PMOTO, o chatbot, né, do Sofia e assim por diante. E a geração de conteúdo, nós vamos usar vocês ensinarem os formulários da companhia do relato integrado, então isso que é importante. Então, resumidamente, funcionamento do GNAI usa as redes neurais, já falamos sobre isso, mais simples ou mais complexas, né, para grande estimativa de demanda e de portfólio de projetos, a gente vai usar o Deep Learning Neural Network. Para coisas mais simples, uma análise de risco ali, uma simulação de Monte Carlo de uma ou duas variáveis, nós vamos usar a Simples Neural Network. Você tem que usar a ferramenta adequada, o nosso canivete suíço, o nosso cinturão do Batman, você usa, então, lógico, a ferramenta adequada para aquele
tipo de situação, e uma mais simples para outra. Para quem conhece pouco, por exemplo, um carpinteiro, tudo para ele vai ser prego e vai martelar tudo. Para quem tem multifacetado conhecimento, você vai separar e usar a ferramenta certa para o uso certo. Isso ganha economia de tempo, economia de investimentos e precisão de dados da saída e assim por diante. Então, tudo isso é importante saber usar o canivete suíço, a ferramenta certa no lugar certo. Os prompts de engenharia são os mais importantes, os inputs, o que a gente vai colocar, os modelos, já usamos os modelos reconhecidos de mercado, o nosso grande esforço vai estar no nosso input. O que vai diferenciar uma empresa do outra neste momento, na gerenciamento de projetos e de portfólios vão ser os prompts de engenharia. Certamente. E aí, ao longo do tempo, os seus modelos vão diferenciar uma empresa da outra, mas nesse momento atual, os prompts de engenharia, e que temos conhecimento de vários deles, é que vai formar a diferença. Então, tem os componentes, os elementos, né, e os prompts de engenharia que nós vamos utilizar. Então, a importância do prompt de engenharia nesse momento é fundamental. Né? Temos aí o nosso prompt engineering, nosso é o conhecimento humano atrelado ao IA. Veja, o IA junto com a pessoa, né? O conhecimento. O maestro, o GP, vai saber fazer qual a pergunta correta, mas o prompt vai ser o tradutor. Como é que você traz aquela informação que você deseja e necessita para a linguagem de máquina? Porque se você fizer uma pergunta de uma maneira genérica, vai gerar uma resposta genérica ou pode dar até uma alucinada, coisa que não queremos. Então nós temos que ir perguntando, saber perguntar, e saber perguntar é saber fazer prompts. Então a otimização da resposta reduz os vieses, melhora a eficiência e até elimina a alucinação. Então a engenharia de prompt é fundamental. Justamente como a generativa e a genérico, generativa é até o nome e autogenera também, então a variabilidade é muito grande. Nós temos que ir aprendendo a fazer prompts e trazer essa grande variabilidade até a alucinação para o nosso ponto desejável. Então, nosso input é fundamental, né? Porque senão as saídas são variáveis. E aí, saídas variáveis podem ser boas, saída variável em imagem, em som, em informação, em relatório, isso é bom, desde que o prompt seja adequado e desde que o modelo também seja adequado para que gere tudo isso. Você pode gerar várias partes e depois integrar. Então, gerador de imagens, nós temos alguns modelos melhores, geradores de som, outros, geradores de informação, outros. A gente pode compor, é o que eu falei, o canivete suíço, cinturão do bate, você usa cada modelo para cada necessidade e depois de tudo aquilo você compila e gera o seu relato integrado. Então, geradores de imagens para geradores de imagens, geradores de conteúdos para gerar modelos geradores de conteúdos e assim por diante. Modelos de cálculos matemáticos, projeções de demanda, análise multitarefa, multicomplexa, multilinear, você vai usar para modelos de cálculo e evitar a generação, a alucinação. A alucinação é isso, justamente não te dar uma resposta adequada para o que você quer. Muito provavelmente, ou o seu prompt de entrada, e normalmente a maioria dos casos são esses, né? Eu já brinquei, gerei lá de qualquer forma, saiu até uma apresentação de 60 slides, 30, 60 slides lá, né? No Gama sobre as histórias da borboleta, crisálida, né? E eu não queria nada daquilo, eu queria como é que era o processo exponencial de melhoria contínua, etc. Saiu lá a história da crisálida, da borboleta, alucinou, alucinou. Né? Então, não. Por quê? Meu prompt não estava adequado. E aí você tem jeito de fazer. Como especialista em gerenciamento de projetos, as a Project Specialist do PMI, usando o conhecimento do PMBOK 6, 7 e do Infinity, tudo que está lá, e você faz dentro do Infinity
me dê as melhores práticas, etc., da gestão do conhecimento numa curva exponencial, papar as etapas assim num ciclo PDCA de melhoria incremental para um projeto tipo tal. Aí você põe a descrição do sai, beleza, sai legal. E aí depois, qual a matriz de risco, depois que isso gerou, ou você dá uma arrumadinha, você descreve um pouco o projeto, coloca no seu contexto, etc. Me dê a matriz de risco que você julga os maiores riscos, os 10, top 10 risk desse daí. Ele gera, ele não alucina assim, não vai gerar a história da borboleta. Só que o prompt tem que ser bem feito e usar, né, o treinamento correto e detectando. Então, com ética, né, evitar os viés de dados protegidos dentro da sua empresa, pessoas capacitadas e sabedoras do que estão fazendo, assina lá o código de ética e conduta e da respeitar as informações, né, tudo isso, os estereótipos e as questões éticas envolvidas. Existe já, né, parte muito grande do receio e preocupação com esses preconceitos e uso do IA, né, temos livros aí, tudo, etc., mas ela veio para o bem, se bem usada, ela veio para solucionar nossos problemas ambientais dos gases de efeito estufa, de tirar as nossas não produtividades, eliminar as improdutividades, dar a melhor eficiência do conjunto, a melhor informação de problemas complexos, ela veio para nos ajudar. Aí, então, exatamente não tem esse versus, né? O Sócrates aí, grande Ptolomeu e todos os grandes entendedores do conhecimento humano e da filosofia versus a máquina, não tem versus, nós queremos exponenciar, usar o melhor do conhecimento humano exponenciado, simulado, né, projetado pela máquina, e aí poderemos tomar a melhor decisão, evitando a alucinação, evitando desinformação e informação incorreta aí, né? Então, para mitigar a alucinação, qualidade nos dados, então seu banco de dados da sua organização, dos projetos anteriores, os lessons learned, muito bem descritos lá, as melhores práticas, os best practices dos seus projetos, tá lá os melhores desempenhos e põe lá também os fracassos, né? Tá na hora de escrever os fracassos, porque daí você não erra novamente, né? Vamos buscar os 5 porquês e não os 5 quens da sua organização. No Brasil, a gente tem muita mania de achar, deu um problema, quem são os 5 quens. Vamos achar os 5 porquês, né? As 7 respostas dos 5 porquês. E aí sim, a gente vai ajudar a máquina a nos auxiliar a gerar fontes importantes para o processo tomar a decisão em tempo hábil, com qualidade da informação, na hora certa, com a informação correta. Validação regular, a supervisão humana é fundamental, né, para quem tem preocupação se o ar vai tirar o seu emprego, está aqui, ó. A supervisão é humana, a maestria, a gestão é humana, né? A máquina gera o que você pedir para gerar, uma velocidade absurda, com a quantidade de massas inacreditavelmente grande, coisa que não conseguimos fazer. Mas o que coloca lá dentro, quem coloca, qual são os humanos. Então, estude tudo isso que estamos falando, que aí não vai ser substituído, porque a supervisão e a maestria, a gestão é humana, né? E os métodos de assembly. Combatendo a desinformação do AI, então, é justamente o que estamos falando, o AI veio para o bem, tiramos as deepfakes, as fake news, que o AI é ruim, que as empresas, né, esse mote, né, que as empresas da OpenAI, mais a Microsoft estão consumindo, estão contribuindo negativamente para os gases efeito estufa. Obviamente que os consumos energéticos deles são maiores,
Quanto maior a rede neural, mais computadores, certamente vamos precisar de energia para girar tudo isso e energia para resfriar, não tenho nem dúvida. Mas isso é olhando na maneira pontual, óbvio que está aumentando, mas os benefícios, você colocar a máquina certa do agrobusiness no lugar certo, movimentar os pivôs no tempo e hora adequado, quando deve e quando não deve. Isso, né? As operações logísticas da empresa de transportes, toda a operação dentro dos sites das fábricas, tudo. Quanto isso, os prédios, os edifícios inteligentes, abrindo e fechando janela, ou ligando ou desligando o ar-condicionado, os elevadores inteligentes, pois quanto de benefício, né? Isso não gera, não é perda de estoque, perda de produto, perda de ineficiência e etc., né? Os benefícios são inumeramente maiores, são exponenciais. Olhar com este foco é um deepfake, é um fake news. Olhar só com foco quanto ao consumo de energia da OpenAI, ou da Microsoft, ou da Amazon, ou da Meta, isso não está olhando todo, está olhando ali, está focando, óbvio, que essas empresas vão cuidar para ter um HVAC dos seus edifícios cada vez melhores também. Obviamente, vão transportar, ou as novas unidades serão implantadas em locais que têm energias renováveis, e olha o grande potencial do Brasil para isso: energias eólicas, energias fotovoltaicas, energias da biomassa ou da própria água de hidrelétrica. O Brasil é um grande potencial de receber esses quatro grandes alfabetos Meta, né, OpenAI, Microsoft, Amazon, todos eles vindos para cá para montar então seus centros inteligentes. Isso sim, temos que trabalhar não na fake news e escolher e, né, os lugares onde tem energia eólica, onde tem e tal. O Nordeste é um grande potencial, especificamente o estado do Ceará, onde chegam todos os, né, as conectividades submarinhas aí. Então, além de ter a eólica, além de ter a fotovoltaica, ainda chega lá, é um grande local de muita atenção para o nosso Brasil, todo o Nordeste, mas então, né, o Ceará em especial aí, onde chegam os Cabos, Fortaleza, grande potencial. Isso é uma verdadeira e não deep fake ou fake news que a OpenAI, Microsoft, Amazon e Meta estão contribuindo negativamente para os gases de efeito estufa. Obviamente, se os consumos estão aumentando e assim por diante. O que você pode fazer como contribuidor, consumidor consciente, é não usar o AI para qualquer coisa, ficar gerando lá no Leonardo imagens que você não vai usar, porque isso tudo, né, usando o AI de uma maneira não inteligente, ele é uma tecnologia inteligente para não se consumir à toa. Isso, não usar para as coisas ruins, não usar para fake news, não usar para deep fake, usar o AI para o melhor desempenho seu, pessoal, da sua família, da sociedade, das empresas e tudo mais. Então, isso é educação, manipulação de deepfakes, já falamos. Então, vamos aqui abrir perguntas para respostas, porque isso é bastante polêmico. Muitas perguntas e respostas. Então vamos lá. Gostou da aula? Nos convide aí para palestra, eventos na sua organização. Nos acompanhe aí no nosso QR Code deste grupo seletíssimo do ESG mais PM mais IA, onde estão todos aí, né? Bastante pessoal aí, dos profissionais das mais qualificadas, um grupo que já tem há 2 anos, 3 anos agora, crescente. Então sejam bem-vindos, palestras, eventos, material didático e etc. Vamos abrir para perguntas e respostas. Eduardo, você é da Project Max, seu prêmio virtual sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável inteligente.